Olá, queridos e queridas que estão me assistindo agora. Vamos falar hoje de produtividade na vida profissional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe, porque ser produtivo é algo que nós precisamos e muito, na nossa vida diária, pessoal, como na profissional. E hoje eu vou falar da profissional. Você se considera uma pessoa produtiva na sua área profissional? Se você não considera produtivo, eu vou te dizer hoje algumas estratégias que vão facilitar a sua produtividade. Mas antes, vamos saber o que é produtividade? Produtividade vem da palavra produzir. E produzir é algo que a gente precisa fazer bem feito. E nem sempre conseguimos produzir de modo eficaz. A produtividade é algo que devemos ter, tá? Mas sem que ela nos cobre tanto. Uma pessoa produtiva é uma pessoa que sabe priorizar aquilo que tem que fazer e, antes de tudo, não ser um desgaste. A produtividade eficaz é aquela produtividade que te dá prazer, que quando você termina, você diz: olha, como eu fui produtivo hoje no meu dia. É claro que existem dias, que a gente está mais lento no pensamento, nas atitudes, nas ações. Aquilo que a gente queria que fosse um dia produtivo e eficaz, nem sempre acontece. Mas, na maioria das vezes, podemos sim e devemos sim ser produtivos naquilo que nós fazemos. Quando a gente fala de produtividade, a gente também está falando de ações que nos levam, a produzir de modo que também traga benefícios para as outras pessoas, principalmente aquelas que dependem do nosso trabalho. Na neuropsicopedagogia, são os nossos pacientes e também os nossos pais. Então vamos lá, eu vou te dar 6 estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, que funciona muito bem para a minha produtividade. Planeje com antecedência os seus atendimentos, tá? O que você deve fazer no dia anterior? Você deve checar a sua agenda, as mensagens de paz, ver se você não tem imprimir materiais. Você deve separar protocolos se por acaso você for ter atendimento, ou seja, você tem que planejar o seu dia. Porque quando você planeja, você tem um passo a passo para você seguir. Quando você tem um passo a passo, você sabe exatamente em qual momento vai utilizar daquele passo a passo que você idealizou. Quando a gente planeja o nosso dia, ele fica muito mais produtivo e eficaz. Segunda orientação que eu te dou: não faça várias coisas ao mesmo tempo. Há neuropsicopedagogos, e também isso aqui serve para qualquer outra profissão, tá? Que atende o telefone, está atendendo outra pessoa, Aí daqui a pouco ela levanta, ela põe um protocolo, ela vai e separa um outro material, ou seja, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o nosso cérebro não foca em nenhuma dessas coisas que você faz. Você tem que priorizar. Se você planeja, olha só como uma coisa depende da outra. Se você planeja, você está fazendo o quê? O seu passo a passo. E se você tem um passo a passo, você não faz multitarefa. Você não é
5, 6 pessoas, para você estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O seu cérebro não consegue fazer esse tipo de foco. Você reduz a sua eficácia, tá? A sua produtividade cai. Porque quando alternamos o nosso foco, tá? Acontece o seguinte: nós não conseguimos fazer nenhuma das tarefas bem feita, tá? Isso é uma orientação que eu dou para vocês que é bastante eficaz. Foque em uma tarefa por vez, ok? Para que seu cérebro entenda em que ele deve prestar atenção. Terceira orientação que eu te dou: entre um atendimento e outro, tá? Você deve deixar pelo menos 5, 10 minutos para que você possa dar uma relaxada mentalmente. Isso facilita o seu foco. Por quê? A gente chama de técnica Pomodoro. Trabalhamos 25 minutos, paramos 5, devemos levantar, tomar uma água, né? Sair um pouco da sala, respirar, para que a gente, quando voltar, tenhamos também uma produtividade e menos cansaço mental. Porque se eu emendo um atendimento no outro, uma intervenção na outra, sem dar aquela pausa para o meu bem-estar mental, eu não consigo ser produtivo. Em algum momento, os meus atendimentos vão perder a eficácia, porque a minha produtividade está em jogo. Outra orientação que eu te dou, tá? Arrume o seu ambiente de trabalho. O nosso ambiente de trabalho, ele precisa estar organizado. Quer dizer, as cadeiras no lugar é certo, os materiais que você costuma pegar no lugar certo, brinquedos, né, numa cesta. Ou seja, para quando você pensar em algo que de repente você não ali tirou, né, exatamente no dia anterior que você organizou, que você planejou, você saiba exatamente onde está. E nós não estamos só falando de organização do ambiente em termos só de material em seus devidos lugares, mas um ambiente agradável, com uma boa iluminação, um ambiente onde a criança e nem você, né, tenha calor ou sinta frio, né? O ar-condicionado deve estar numa temperatura agradável, deve ter silêncio, né? Ser silencioso. E tudo isso faz parte do ambiente. Um ambiente propício, ele dá pra gente uma segurança, e quando dá segurança, traz mais produtividade, ok? Eu acho que eu vou para 5, né? Já até me perdi na minha produtividade mental, mas eu acredito que é 5ª mesmo, né? Então vamos lá. Limite, tá? A sua distração, principalmente no digital. Quantas vezes estamos trabalhando, chega mensagem, dá vontade de mexer no celular para ver o que está acontecendo ali. Abro o Instagram, né, outras redes sociais, ou paro e ligo para alguém. Isso não é, preste atenção, isso não é relaxamento mental. Isso é distração para seu profissional. E isso te traz também uma má produtividade. Não pense você que você para seu trabalho para você estar mexendo nas redes sociais que ele está te relaxando. Muito pelo contrário, ele está trazendo um cansaço, tá? Quando você começa ali a ver muitas coisas, né? Passando o feed, ele te traz também um cansaço cognitivo. Última orientação que eu te dou, e esta é muito, mas muito importante mesmo. Cuide da sua saúde, da sua mente, do seu corpo. E quando eu falo da sua saúde, é checar mesmo como que está, né? Como que estão suas taxas, como
que anda o seu colesterol, o seu triglicerídeo, né? Eu mesmo, outro dia, fiz uma checagem, né? E constatei que eu tô com taxa alta, né? Que eu tô com uma glicose mais acentuada e já estou agindo sobre a minha saúde. Também exercite a sua mente. Por exemplo, antes de dormir, eu faço meditação. E eu digo para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É meditar, pensar no meu Senhor, reconstruir os meus pensamentos, ver o que eu estou pensando de positivo, de negativo, tirar o negativo e deixar o positivo. A meditação te traz paz, relaxamento. E cuidar do corpo, né? Fazendo uma atividade física, uma caminhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e me siga aí, hein? Vamos nos tornar mais produtivos ouvindo aqui a NeuroPP Edna Regina. Até a próxima!